Então, tô na cozinha, vamos aprender a fazer um bolinho para esse fim de semana? A Cris Lapose já tá aqui com a gente. Tudo bom, linda? Tudo bem? Tudo jóia, bem-vinda de novo. Obrigada. Depois daquele bolo Floresta Negra, hoje é a vez de um bolo de cacau com damasco. Uma sobremesa gostosa pro Dia das Mães. Mistura boa, hein? Boa. Ai, que delícia. Super fácil. Tranquilo? Tranquilo. Bora pros ingredientes, então? Vamos. Então, vamos lá. Pra massa, gente, anotando, ó, 4 ovos inteiros, 1 colher de chá de essência de baunilha. Eu senti o perfume só de chegar aqui perto. Delícia. 1,5 xícaras de chá de açúcar. 3 xícaras de farinha de trigo. 1 xícara de creme de leite fresco. 1 colher, aí é de sopa, tá? Das de sopa de fermento em pó. E meia xícara de cacau em pó. Ah, tem mais aqui atrás, ó. Continuando. 100 gramas de manteiga sem sal derretida. Damascos secos para decorar. E licor de chocolate para umedecer o bolo. Aí é opcional, né? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Se não gostar do licor, pode umedecer com o quê? Ah, pode colocar um leite com chocolate, pode colocar um creminho, alguma coisa que deixe ele Guaraná mais... dá certo? Dá. Ó, pro recheio você vai usar a geleia de damasco, como tá ali, tá? E aí a cobertura é um ganache. É um ganache. Você vai usar 150 gramas de chocolate meio amargo, que é mais ou menos 1,5 xícaras. A mesma medida de chocolate ao leite, 150 gramas ou 1,5 xícaras. E 120 gramas de creme de leite sem soro, que representa meia lata. Quer dizer, uma lata sem o soro da meia? É, mais ou menos isso. Menos, Uma caixinha, né? Quem gosta de usar caixinha. Tá bom. Perfeito. Como é que a gente começa? Eu vou começar pela ganache, porque a gente deixa ela reservada e aí a gente faz o bolo. Tá bom. Então eu derreti já aqui o chocolate, esses 2 chocolates, né? O ao leite e o meio amargo. No micro-ondas mesmo, você vai derretendo aos pouquinhos. Quantos segundos você costuma colocar? 30, mexe, 30 para não queimar, né? Independente do tamanho, isso é uma dúvida que eu sempre tive com chocolate, porque é uma coisa delicada, né? Se você colocar de uma vez, ele queima tudo. Agora, esse que você trouxe, ele é menorzinho, eles são pastilhas menores de chocolate. Se os pedaços estão menores, 30 segundos não queima, não tem problema. Depende da quantidade, pode queimar. Se você tiver, sei lá, meio quilo, não vai queimar, mas se você tiver 100 gramas, então coloca 15 segundos, mexe. Depois mais 15 segundos, mexe. Eu percebo quando a gente compra aquela barra grande de chocolate e pica para levar para o micro-ondas, ela demora um pouco mais porque a gente corta em pedaços grandes. Agora esse tá bem pequenininho, então bem pequenininho, mais rápido. Vai mais rápido. Tá bom. Então eu tô colocando aqui o creme de leite sem soro. Tá. Aí a gente mistura. E já deixa aquela coisa terrível chamada ganache. Um creme bem homogêneo, né? Tem gente que gosta de colocar uma bebida, então o momento seria agora. Ah, é? Você pode colocar uma colherzinha ou 2 do licor da sua preferência, então você dá uma saborizada no ganache. Tá bom. Então ele fica esse é o momento. Ele muda a consistência, né? Ele vai ficando assim, mais cremosinho. Assim, irresistível. E depois, se você deixar ele em temperatura ambiente, você pode enrolar, fazer bolinhas e aí vira umas trufinhas. Ah, que básico, né? Básico, facinho, né? Aliás, umas trufinhas legais até pra colocar em cima do bolo depois pra decorar, também, pra decorar. Eu vi que você sugeriu ali colocando com... eu fiz umas trufinhas e fiz a própria trufinha com um bico de confeitar. Super bonitinho. Então aqui a gente reserva. Isso. Tá aí bom. a gente vai fazer o bolo. Agora é a hora da massa. Isso. Quem quiser pode bater na batedeira, aí mistura os ovos com açúcar e a baunilha e bate assim uns 5 minutos na batedeira. Ele vai ficar um creme bem fofo, bem branco. Mas se a criançada já dormiu, não quer fazer barulho, pode no fouet mesmo dar certo? Dá certinho. É? A gente mistura bem. Bom saber, né? De repente o pessoal vai viajar esse fim de semana, vai pra algum lugar que não tem... E dá pra fazer de noite e surpreender a mãe no dia seguinte. Que delícia. De repente a mãe foi dormir, você quer fazer um bolo pra ela, se ligar a batedeira, já deu bandeira já. A gente mistura bastante. Se você tá na batedeira, então ele vai ficar um creme, vai subir, fica branco. Tá. Enche a batedeira. Aqui a gente só vai homogeneizar, que vai dar certo do mesmo jeito. Não precisa ficar batendo um tempão, então? Não precisa. Tá. Se você tiver tempo disponível, vontade de ficar, pode. Não precisa. À vontade, né? Aí a gente coloca a farinha. Vai mudar alguma coisa no resultado final, usando ou não a batedeira?
Às vezes, ele, dependendo da quantidade, às vezes você está fazendo 2 receitas, então fica muito pesado para você bater na mão. Então a batedeira vai te ajudar. Mas ele vai ficar mais fofo se eu bater na batedeira ou não? Quando você bate um pouquinho os ovos com açúcar na batedeira, ele fica um pouquinho mais fofo. Né? Então aqui a gente mistura bem, tá vendo? Ele vai ficando uma massa mais pesada. Então se você tá usando batedeira, ele fica mais facinho de você bater. Tá. Aí nesse momento você já coloca o cacau. Aí ele vai ficar mais pesado. Então, Esse é aquele cacau sem nada de açúcar. É, cacau brute. Tá. Sem nada. Um pouquinho de açúcar, Não. nada adoçado. Por isso que a receita ela tem 1,5 xícaras de açúcar, que é para dar uma quebradinha. Mas mesmo assim ele vai ter essa coisinha mais... Ela fica um amarguinho. do chocolate, do cacau mesmo. Daí a gente coloca a manteiga derretida. Vai mexendo. Vai mexendo. São 100 gramas, tá, gente? De manteiga derretida, sem sal, Sem sal. de preferência, né? Porque o legal é você, se você quiser colocar uma pitadinha de sal, você intensifica o sabor do seu doce, mas não usar a manteiga salgada, porque a manteiga salgada ela tem uma composição de sal, uma quantidade de sal que o fabricante determinou. E é legal você determinar no seu bolo a quantidade de sal que você quer, né? Verdade que eu já ouvi falar isso. A gente não precisa usar sem sal, porque a gente costuma colocar uma pitadinha de sal no bolo também. Então tem essa diferença do sal que a gente inclui na receita e do sal que já vem na manteiga. Tem sim. Aí a gente coloca o creme de leite fresco. Nossa, imagina que essa massa vai ficar cremosíssima. Super. Só que ela não fica uma massa tão líquida, né? Então, às vezes, chega assim no final, é legal você já... Se você Fica fez com na jeitinho de batedeira... bolo trufado? Ele fica com o bolo... A massa do bolo não, ele fica com uma massa bem assim, densa. Tá. Mas com o recheio ele fica uma combinação muito gostosa. E aí o fermento. Só ir colocando os ingredientes nessa ordem, então. Isso. É importante estabelecer uma ordem que é essa que você passou, né? Porque a hora então, que... primeiro eu coloco os ovos, dá uma mexidinha, inclui o açúcar. Os ovos à baunilha. Os ovos à baunilha e o Isso. açúcar. Aí você mexe. Seguida a farinha. Farinha, o cacau. Você pode já deixar misturado se quiser. A farinha, o cacau e o fermento. Peneira tudo junto. Ou mistura tudo junto, né? E por último, a manteiga e o creme de leite. Tá. Ele vai ficando uma massa mais homogênea. Só que ela é uma massa pesada, assim, né, pra você. Então, se você tá fazendo uma receita dupla, de repente tem bastante gente e tal, você bater a mão, usa a batedeira que fica mais... Dá dorzinha de seguinte no braço, né? Haja muque, né? Daí é só a gente... Ele é um bolo que demora um pouquinho para assar. Quanto? Não é um bolo tão rápido. Dependendo do forno, a 200 graus, mais ou menos 40 a 50 minutos. Tá. E aí vai testando com o palito, né? Até o palito sair. Eu tô vendo que você não enfarinhou. Eu não enfarinhei porque eu usei um desmoldante. Ah, tá. Então, isso aqui não é manteiga nem óleo, então é um desmoldante? É um desmoldante, que você compra em qualquer casa de confeitaria, tudo. É um spray. Você passa e ele tem a mesma função. Ou você pode fazer então? Manteiga e farinha também. Pode pôr, tá. Que massa bonita. Olha essa cena, gente. Enquanto a gente vai experimentando, ela conta como rechear o bolo. Isso. Que bonito, Leão. Esse tem que comer pouquinho, sabia? É, né? Porque isso aqui, ó, é desarranjante. Desarranja, tem verdade? Exagerar? Não exagerem não, hein, gente. Eu cortei o bolo ao meio. Esperei esfriar tudo. Então, quem gosta de umedecer o bolo, coloca... Antes de passar essa camadinha de ganache, já coloca o licor, que pode estar uma diluiçãozinha assim com leite, né? Cris, com licor ou sem licor, que Deus lhe dê em orgasmo mesmo. Nossa, mas é bom demais, Cris. Sabe o que parece? Aqueles bolos daquelas docerias chiquérrimas que a gente paga uma fortuna no pedaço. Não é? Pra vender, é divino, Cris. Que bom, que bom. Quanto pode vender o pedaço, será? Olha, depende. A gente costuma vender bolo por quilo, né? Nessas docerias, um bolo desse você paga uns 15 reais, um pedaço fácil. Eu acho que sim. Aí a gente coloca, olha, uma camada bem generosa de geleia, que é pra dar aquele azedinho, né? É. Gente, que bolo top. Nossa. E ó, vou confessar.
Eu nem sou tão fã assim de damasco, mas hoje eu fiquei. Cris, é delicioso esse bolo. Que bom. Leão, adorei essa ideia da gente ficar comendo enquanto eles montam e terminam o prato, porque assim dá tempo de comer mais. Normalmente eu como só um pedacinho e tem que cair fora. Eu tô me deliciando aqui, ó. Nossa, que delícia. Tô vendo que você tá sendo bem generosa nas camadas de ganache, né, Cris? Ah, porque é gostoso, né? O chocolate, depois ele endurece, ele fica uma camadinha gostosa de você morder, mistura com o cacau do bolo, né? E o azedinho do damasco. Gente, não é um bolo seco, né, Leão? Ele é bem molhadinho. Não fica doce demais. Não é doce demais, apesar da geleia. O que você falou tem um equilíbrio muito legal com o azedinho, né, do amarguinho do chocolate, o azedinho da fruta. Bom! Como diria o chefe Alan, bom com força, né? É, bom com força. Olha, vou roubar a frase dele hoje, que merece. E quem não gosta de damasco, por exemplo, pode substituir por uma geleia de morango. Mas aí é legal você colocar coisa sem açúcar, né? Porque senão fica muito... Mas reduz o açúcar? Não, a geleia você usa sem açúcar. A geleia sem açúcar, Com tá. doce de abóbora, será que fica bom? É uma combinação interessante, né? Exótico, né? Agora. Eu adoro doce de abóbora. Abóbora com coco, hein? Ai, que delícia. Olha, tá divino. Divino. Cris, não quero parar de comer pra falar. Pode fazer também tipo prestígio, né? Com coco. Pode fazer uma cocada, colocar dentro, né? Com ideias mil, né? Mil. Não é por falta de damasco que você não vai fazer esse bolo, hein, gente? Ó, eu vou passar aqui o Facebook da Cris Lapose, facebook.com/doce.maria.35. Isso. doce.maria.35. Tem uma explicação? Esse nome, eu fico curiosa pra saber de onde surgiu esses nomes, assim. O Doce Maria? É. A Maria, assim, lembra sempre, quando eu tinha que colocar um nome pra coisa, eu tinha que falar um nome legal, né? E Maria, todo mundo tem. A mãe Maria, a tia Maria, que sempre lembra uma coisa doce. E a primeira pessoa que recebeu a primeira caixinha que eu fiz pra presente chamava Maria. Ah, que bacana, muito legal. doce.maria.35 lá no Face. Arrasou. Você é mamãe? Não, eu não. Ah, mas Feliz Dia das Mães de qualquer forma. Trouxe uma lembrancinha pra você de Dia das obrigada, Mães. meu anjo. E uma amiga que faz esses biscoitos, a Bia Canato, trouxe um buquezinho de flores pra você de biscoitos. Ai, que tudo! Mamãe adorou!